Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia, Dr. Manuel Caldeira Cabral, cumprimento de novo todos aqueles que tiveram a gentileza de comparecer a esta nossa iniciativa. No momento em que se ultima a preparação da proposta do Orçamento de Estado para 2019, documento que condicionará a estratégia de desenvolvimento do país no próximo ano, a CIP, no exercício dos seus direitos e das suas responsabilidades, vem a público, uma vez mais, defender a sua visão para um país mais competitivo e produtivo, mais justo e sustentável, mais realista e menos demagógico. Fruto das circunstâncias que todos conhecemos, estamos numa época em que o debate político e económico resvala da pluralidade da sociedade civil para uma pretendida exclusividade da sede parlamentar. Pela nossa parte, valorizamos sempre o contributo válido e ativo dos parceiros sociais e a verdadeira essência do conceito de concertação. Na CIP, não desistimos, nem nunca desistiremos, de erguer a nossa voz na defesa das legítimas aspirações de quem mais cria emprego e promove a riqueza em Portugal. Gostaria de iniciar a minha intervenção com uma homenagem reconhecida a todos aqueles que entendem a democracia e a liberdade como a casa da pluralidade e o exercício da atividade governativa como o equilíbrio de todos em sociedade. É numa sociedade livre e aberta que nós, empresários, gostamos e queremos viver. É num país de consciência cívica elevada que sonhamos e ambicionamos existir. É numa cultura de responsabilidade que queremos atuar e progredir. Uma cultura de responsabilidade onde os nossos méritos sejam reconhecidos e estimulados, ao mesmo tempo que assumiremos as consequências dos nossos erros. Reconhecemos e respeitamos todos os parceiros e atores políticos e sociais. De todos esperamos reconhecimento e estímulo pelo bem comum que a nossa atividade induz. Num país de elevada cultura cívica, numa sociedade aberta e construtiva, a nossa existência em muito contribui para o amadurecimento e consolidação do seu desenvolvimento. Num país entregue à demagogia de alguns e a um pensamento de facção de outros, como a história todos os dias nos demonstra, nem tudo o que é maduro dá bom fruto. Quando assistimos ao debate político em Portugal, em que os partidos com assento parlamentar e que suportam a atual solução governativa diabolizam sistematicamente a atividade empresarial. Quando assistimos a metade do Parlamento a insistir reiteradamente na confusão entre a árvore e a floresta, rotulando os nossos interesses como contrários ao bem comum. Quando assistimos à proliferação da irresponsabilidade de propostas orçamentais em nome de um paraíso sem chão que o sustente. Quando olhamos para a história e a vemos carregada de exemplos falhados de Estados que não cuidaram da sua sustentabilidade económica. Quando olhamos para os portugueses e os vemos cansados dos sacrifícios impostos por uma reiterada insustentabilidade de políticas que nos conduziram a intervenções externas. A voz da CIP tem de se afirmar com responsabilidade e com sensatez. Na CIP não prometemos, nem pedimos paraísos, nem demagogias irresponsáveis. Na CIP, os seus associados, empresas e empresários, perceberam e interiorizaram como ninguém o significado do conceito de sustentabilidade. Na CIP, apenas sugerimos que nos ajudem a criar condições justas e adequadas ao desempenho da nossa atividade, que compreendam a necessidade de se criar incentivos a quem mais investe, arrisca e produz. Em suma, que reconheçam e percebam que não é dificultando o desempenho daqueles que mais empregos geram e riqueza multiplicam no país, que vão conseguir reunir os meios necessários para a criação de políticas de redistribuição sustentáveis. Políticas de que um Portugal mais justo, mais solidário e mais transversalmente desenvolvido tanto necessita. Minhas senhoras e meus senhores, as propostas para o Orçamento Geral do Estado de 2019 que aqui foram apresentadas resultam dos contributos de reputados economistas e fiscalistas nacionais que, de forma voluntária e graciosa, no mais nobre dever de participação cívica, que tanto apreciamos numa sociedade aberta, emprestaram o seu tempo e conhecimento. Ao professor Vítor Bento, Daniel Traça, Tiago Caiado Guerreiro, aos Dr. João Costa Pinto e Óscar Gaspar, bem como ao Dr. Pedro Capucho, quadro da CIP, o nosso muito obrigado e um enorme bem-ajam pelo vosso espírito de dever cívico. As mais de 50 propostas vertidas nesta apresentação resultam do contributo de pessoas esclarecidas, livres e com perfeito conhecimento e noção do estado de necessidade da economia nacional. Estas propostas emanam de uma análise realista e objetiva da vida das empresas em Portugal. São filhas do bom senso e da realidade cotidiana, num mar de dificuldades e num oceano de contrariedades,
em que alguns insistem que é possível sobreviver. Tudo o que pretendemos é criar condições para que Portugal possa ter empresas cada vez mais competitivas, uma economia cada vez mais produtiva e se transforme num país cada vez mais atrativo. Senhor Ministro, senhores deputados, faz agora um ano que, com a motivação que nos anima, elencámos um vasto conjunto de propostas para o Orçamento de Estado de 2018. Fizemos chegar a todos os grupos parlamentares a voz dos milhares de empresas e de empresários que representamos, as suas angústias, as suas propostas e o seu imenso desejo de contribuir para um Portugal mais próspero e desenvolvido. Assentes numa concepção de futuro, elas baseavam-se na necessidade de se aumentar o investimento, as exportações e a produtividade. Traduziram-se num conjunto de medidas que, infelizmente, na sua grande maioria, foram olimpicamente ignoradas. Não só o nosso contributo foi desvalorizado, como foi alvo de ataques ideológicos, logrando estigmatizar, em lugar de louvar, o risco, a coragem e o assombramento de quem investe em Portugal. No entanto, voltamos este ano a apresentar o nosso contributo para o Orçamento do Estado com a certeza da razão que nos assiste e da convicção que só assim serviremos Portugal, reiterando ideias de sempre e acrescentando as novas que a solução económica impõe. Minhas senhoras e meus senhores, ambicionamos um diálogo construtivo, capaz de conceber e compreender as posições de todos, capaz de integrar num objetivo comum, sólido e sustentável, repito, sustentável, o crescimento da economia portuguesa. Cientes de que sem produtividade não haverá criação de riqueza. Cientes de que sem riqueza não há políticas redistributivas que resultem no tempo. Cientes que sem políticas redistributivas não haverá uma sociedade solidária e inclusiva, onde todos terão uma oportunidade, independentemente da sua condição de origem. Cientes de ser este o modelo que a história da humanidade se encarregou de repetidamente comprovar como o único e mais eficaz para a criação de um verdadeiro desenvolvimento. A CIP, com a autoridade moral de quem sempre compreendeu e repetidas vezes acolheu as visões e propostas de outras entidades em sede de concertação social, vem agora apelar a que todos, a começar pelos partidos que sustentam a atual maioria parlamentar, consigam imbuir-se do mesmo espírito, compreendendo e aceitando o que propomos em nome do crescimento de Portugal. Com a preocupação estratégica de sabermos acrescentar valor às empresas portuguesas de forma coerente e capaz de lhes permitir valorizar a sua marca e aumentar a sua produtividade. Com a certeza de que só com o aumento da competitividade elas serão capazes de aumentar os seus índices de exportação tão necessários ao crescimento do país. Com a consciência plena da capacidade e da criatividade dos portugueses que, em meio propício e em igualdade de condições, se revelam melhores que os melhores. Voltamos este ano a insistir, basicamente, que os vetores estratégicos para o ganho de competitividade e produtividade das empresas sejam devidamente acolhidos de forma consistente, refletindo-se no Orçamento do Estado para 2019. Assim, e como primeiro vetor, defendemos a promoção do investimento, como condição indispensável para a incorporação da inovação, capaz de produzir a diferenciação dos nossos produtos, aumentar e qualificar a nossa mão de obra, bem como a conquista de novos e maiores mercados. E isto através da discriminação positiva das empresas que investem, baseando-se no autofinanciamento, através de uma contínua redução da taxa de IRC, fixando-a no máximo 19%, através da eliminação das derramas, através do alargamento da redução de IRC para as PME e para todas as empresas do interior do país, através ainda da eliminação do pagamento especial por conta, entre muitas outras medidas. Como segundo fator, advogamos a necessidade premente de fomentar as condições de capitalização e de financiamento das empresas. Só o acesso a capital permite investimento, modernização e aumento da produtividade. Para isso, propomos como medida estruturante a criação de uma carta de missão à Caixa Geral de Depósitos com a finalidade de transformar o Banco Público num verdadeiro e real parceiro de crédito para as PME e empresas exportadoras nacionais. É impensável que o Estado continue a conceber a Caixa Geral de Depósitos como um banco comercial tradicional, sem qualquer sentido de missão que o diferencie no apoio e assunção de riscos capazes de promover o crescimento económico do empresariado nacional. Se não for para isto, legítimo é perguntar, como hoje aqui o Dr. João Costa Pinto perguntava, então qual a necessidade e utilidade de um banco público da dimensão da Caixa Geral de Depósitos? Tudo isto acompanhado da criação de linhas de financiamento público e de fundos de investimento especializados destinados às empresas portuguesas, num verdadeiro espírito de desígnio nacional que
que conceba o crescimento das empresas como fator essencial ao aumento do emprego, à melhoria da inovação e qualificação dos seus trabalhadores e à incorporação de valor em produto numa missão geradora de ganhos de competitividade e produtividades nacionais. Como terceiro fator, a adequação do mercado de trabalho, reiterando que sem o crescimento das empresas e da sua produtividade não haverá ganhos capazes de sustentarem qualquer aumento de políticas sociais e de cariz redistributivo. É tempo de todos, de forma consciente e responsável, fazermos contas à sustentabilidade do que propomos. Assim, a CIP defende, neste domínio, a aposta na requalificação dos trabalhadores das empresas, um aumento da flexibilidade do horário laboral, adaptando a legislação laboral às novas necessidades económicas e particularmente aos desafios da economia digital, entre muitas outras hoje já enunciadas. Por fim, como último vetor estratégico, a melhoria do ambiente de negócios em Portugal. Aqui, muitos são os campos onde urge promover semelhantes melhorias, a começar pela regularização atempada dos pagamentos das dívidas de entidades públicas. Chega a ser imoral termos um Estado inclemente com as responsabilidades dos privados e relapso com as suas próprias. Na justiça económica, fundamental é o reforço de meios humanos e tecnológicos dos tribunais de comércio, impedindo que o mais elementar sentido de justiça se perca na imensidão da demora habitual e que isso possa transformar a justiça comercial num calvário sem fim em benefício permanente do infrator. A eterna bandeira da redução dos custos de contexto, naturalmente, não poderia faltar neste corolário das reivindicações empresariais. Mas, atualmente, e de forma cada vez mais evidente, urge preparar o país para o desafio da economia digital, que já hoje nos invade em todos os domínios e onde todos, sem exceção, antevemos uma verdadeira revolução na própria concepção do mercado de trabalho e nos mecanismos de produção. Foram já aqui elencadas algumas das medidas por onde podemos e devemos começar a preparar o nosso futuro. Esta estratégia, cujo impacto de curto prazo sobre a receita fiscal reconhecemos, deverá ser conciliada com a sustentabilidade das finanças públicas, de modo a assegurar a redução gradual da dívida pública, aliviando este pesado constrangimento e concorrendo para melhores condições de financiamento da economia. Importa também prosseguir o relançamento do investimento público, que ainda permanece muito aquém do que tem sido sucessivamente anunciado e orçamentado. A prioridade deverá ser colocada na melhoria da conectividade internacional, nomeadamente nas infraestruturas ferroviárias, bem como no investimento de manutenção, áreas que foram descuradas ao longo dos últimos anos, como bem sabemos. Para isso, é necessário proceder a um verdadeiro exercício de revisão profunda das despesas públicas correntes. Embora as medidas propostas pela CIP na área da fiscalidade se centrem, sobretudo, na tributação das empresas, é preciso criar margem de manobra numa perspectiva de médio e longo prazo para a redução da carga fiscal sobre os salários. De facto, a elevada tributação dos rendimentos do trabalho limita a captação de mão de obra qualificada, nacional e estrangeira, e desincentiva o investimento em formação própria, na medida em que reduz a progressão salarial em função das qualificações. Minhas senhoras e meus senhores, num mundo progressivamente mais global e competitivo, onde a revolução digital nos confronta com novas oportunidades, mas também com novos riscos, cumpre-nos preparar o país para assegurar um futuro mais próspero. Numa economia pequena e frágil como a nossa, com uma dependência acentuada do exterior, apesar do período de maior crescimento e desanuviamento que vivemos, certo é que não fizemos as reformas necessárias para garantir a sustentabilidade que necessitamos, nem para a incerteza do mundo em que vivemos. Ao não controlarmos as variáveis externas de que tanto dependemos, devemos estar perfeitamente conscientes das nossas vulnerabilidades e da necessidade urgente de nos defendermos. Só com a criação de verdadeiras condições para os ganhos de competitividade e produtividade, inovação e valorização das empresas portuguesas, seremos capazes de preparar um futuro de crescimento sustentável. E para isto, todos teremos de assumir as nossas responsabilidades e responder pelas consequências das nossas estratégias. Portugal não se pode dar ao luxo de novos experimentalismos insustentáveis ou de novas aventuras ideológicas ou clientelares. Finalizaria com uma referência a Karl Popper, quando dizia: numa democracia é essencial a consciência da responsabilidade, a responsabilização daqueles que detêm o poder e o exercem. Acrescento eu que na democracia portuguesa essencial é que todos sejamos capazes de nos despir dos nossos interesses imediatos e das nossas zonas de conforto e logremos, em conjunto, construir as pontes necessárias para a edificação sólida e sustentável
da economia nacional. Muito obrigado.